Então, acho que a Forja, ela começa de qualquer situação que te traz a procura de uma melhora na tua vida. Sempre procurei fazer algum negócio, então eu sempre fui desde novo fazendo negócio. Eu ajudava minha mãe a vender roupa na rua, comprava algumas coisas para vender na escola. Então eu sempre fui empurrado para situações onde eu quis melhorar a minha vida ou ser um empreendedor para poder fazer algo a mais. Deus está a convocar pessoas dispostas a renunciar e se comprometer. Graça e paz, sejam bem-vindos ao podcast Os Neemias, conectando fé e ação. Aqui é um local para você que é empreendedor, para você que gosta do tema de empreendedorismo, se atualizar, ser instrumentalizado e se inspirar. Hoje o tema é maravilhoso, eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa história do nosso convidado, tenho certeza que você vai se identificar muito. Hoje o tema é como forjar um empreendedor, como é que um empreendedor é forjado. A história do nosso convidado hoje vai te inspirar para isso. Se você é novo por aqui, eu já quero te pedir uma coisa. Já compartilha, já comenta, já diz o que está achando. Clica no sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Aqui a gente está falando direto de Gravataí, no Rio Grande do Sul, num frio, hoje está 7 graus aqui, não sei onde você está nos vendo, mas 7 graus com um ventinho gelado chamado minuano no Rio Grande do Sul, que deixa essa temperatura perto de 1 graus. E a previsão para amanhã, 1 grau, com um ventinho menos 5. Vai estar maravilhoso. Aí, maravilhoso. Vocês vão ver daqui a pouco tem um cara de manga curta aqui. Esse está representando os gaúchos hoje, mas eu tô com frio, tô de manga comprida, o pastor também aqui. Vamos lá. Bom, deixa eu começar, antes de mais nada, apresentar e dar as boas-vindas para a mesa. Pastor Luiz Gabriel, seja bem-vindo, mais um podcast pra gente. Amém, graça e paz, queridos, uma bênção poder estar com vocês, com nossos irmãos aqui, com nossa audiência que tem sido fiel ao nosso desafio, né? Como o Neemias está levando uma palavra de empreendedorismo, uma palavra de encorajamento para as pessoas, para os empreendedores, para os novos e para os que já têm uma certa caminhada, né? Com certeza o Senhor vai fazer algo grande. Meu coração está expectante dessas coisas. Sempre fico alegre de poder compartilhar bons testemunhos com os nossos convidados e sabendo que o Senhor vai fazer algo grande. Vamos junto. Amém. Amém. Anderson, seja bem-vindo, mais um podcast, o cara que está com mais calor da mesa. Tá quente, tá quente. Vamos Não, lá. é que eu não coloquei um por baixo mesmo, mas a jaqueta tá ali por fora. Se é frio, tu pega ali. Tá, vou pegar a jaqueta. Então, pessoal, depois de uma semana maravilhosa que nós passamos aqui dentro da igreja, comemorando sim os 2 anos, não falando na temporal aqui, mas a gente vai falar um pouquinho, comemorando uma semana de significado realmente, né? Eu desci as águas após quase 4 anos convertido, e isso quer dizer que eu encontrei realmente minha casa. Carral é muito bom, e como é bom estar aqui com todos, né? Com os convidados maravilhosos que a gente tem, com essas histórias que inspiram, com todos que fazem esse movimento, né? Com esse estúdio agora que acabamos, só falta mais alguns detalhes. Eu lembro, a gente sempre fala do começo de tudo, nós 3, uma mesinha, um celular, enfim, como é que vai ser? Será que vai ser legal ou não? Mas nós viemos aí as pessoas foram reforçando, vieram pessoas para nos ajudar, né? Tá o Lucas ali atrás. Então é muito bom mesmo estar aqui, é muito bom estar com pessoas que fazem realmente acontecer, que fazem o reino prosperar. E o Neemias é isso mesmo, é fazer com que empresários, empreendedores que estão começando, que estão no meio com alguma dificuldade, se inspirem ou vejam alguma mudança que pode mesmo ser realizada no seu empreendimento aí, né? Legal, legal. O tema hoje é como o empreendedor é forjado. E se você é novo por aqui, eu quero reforçar contigo. Já segue o canal, compartilha se está gostando, comenta, dá o teu like aí, que isso nos ajuda a levar a mais pessoas, a mais empreendedores, a mais interessados no tema. E lembrando sempre que os 3 pilares desse podcast é instrumentalizar, orientar e inspirar. E eu vou te apresentar agora um cara que eu vou contar uma historinha rapidinha, ele não vai lembrar. No top de Gravataí, teve um cara que perdeu a sua bengala lá, perdeu seu apoio. Tu lembra disso? Bem. Teve um cara que ganhou esse dele. E fui eu. Tu lembra disso não? Lembrava? Que não, eu sabia disso. Foi isso que eu guardei. Sou eu, tá lá em casa guardado. Viu? Essa eu guardei pro momento certo. Tava lá em algum momento, né? Esqueceu, ajudando os demais senderistas lá, ficou para trás. Daí no momento lá foram abençoando algumas pessoas e eu fiquei
Fiquei com a tua história lá, né? Ficou comigo. Marcelo, cara, grande honra te receber aqui. Obrigado. Coisa boa te ter aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Satisfação. Que legal, seja muito bem-vindo. Queria que deixe uma mensagem inicial aí pra turma que tá te vendo, tá começando a nos acompanhar aqui. Em primeiro lugar, agradeço o convite de vocês, agradeço o pastor, agradeço o meu irmão legendário aí pela acolhida, né? Existem muitas mensagens, eu acho que eu posso deixar, mas vamos começar falando que eu acho que a única o que tem de mais valor hoje o que tem mais valor hoje na Carral, em Jesus, em Deus, é muito simples, né? É nós fazermos a nossa obrigação e fazermos o certo. Tá. E o certo leva ao certo. Isso aí. Então por isso que a igreja é tão boa, Jesus é tão bom. Às vezes também não precisa vir sempre na igreja, mas tu fazendo já o que a igreja pede e o que Jesus pede é fazer o mínimo. Desejar situações boas para o próximo, né? Amém, amém. E isso eu acho que já é o 99% do caminho. Fazer o simples, Fazer bem o feito simples bem e feito. o certo. Maravilha, que bênção, que benção. Gente, se inscreva no canal, curte e compartilha. Antes de a gente começar a entrar no tema como o empreendedor é forjado, eu queria solicitar para o pastor para orar por nós e por quem está Vamos nos lá? vendo, pastor. Vamos lá, vamos colocar na presença do Senhor, abençoar esse momento. Pai, muito obrigado. A Ti nós damos graças, Senhor, por essa semana de celebrações do nosso aniversário de 2 anos aqui da Igreja Carral, mas também queremos agradecer, Pai, por esse tempo tão precioso e te convidar, Espírito Santo, para estar conosco nesse podcast, nesse momento em que nós vamos desfrutar de experiências da Tua Palavra, do conhecimento. Senhor, e nós cremos que sairemos depois desse podcast com ferramentas e sabedoria poderosas para poder empreender, para avançar, para construir e realizar os nossos sonhos. Assim nós te agradecemos. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Bom, o tema hoje é como um empreendedor é forjado. E como sempre, no início de qualquer tema, qualquer assunto tratado aqui, nós vamos para o nosso manual. Aqui, Marcelo, a gente chama a Bíblia de nosso manual. Manual do empreendedor. Quer saber como se comportar, quer saber como seguir? O manual vai responder para nós. E eu começo nosso bate-papo aqui perguntando para o pastor Gabriel. Pastor, grandes homens e mulheres empreendedores passam por verdadeiras forjas na jornada empresarial. Sobre formar o ser humano para o seu chamado. O que a Bíblia nos diz ou nos ensina em relação a esse processo? Então, pessoal, vamos para a palavra, né? A palavra de Deus vai nos dar esse amparo. Provérbios 3, versículo 5, vai dizer assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Pessoal, nós temos desafios grandes, né? Quanto empreendedores, antes de ser empreendedor, a gente é filho de Deus. Antes de ser um filho de Deus, a gente é filho do nosso pai, da nossa mãe, né? Vamos trazer um pouco mais, vamos retroceder um pouquinho no contexto. Nós somos parte de uma família. E a família, ela é o ambiente que nos gera, mas também o nosso ambiente mais hostil para o nosso crescimento, que mais nos desafia, porque nos conhece, sabe quem nós fomos, sabe quando nós erramos, sabe, não tem como esconder os nossos falhos, nossos erros. Dentro da família, a gente aprende muitas coisas, como fazer e também como não fazer. Mas quando se tira para o lado do empreendedorismo, nós vemos o quão lá atrás, na nossa trajetória de juventude, de como criança e como um jovem adulto, e aí vamos indo, nós vamos vendo quantas situações nos forjaram, quantas situações nos permitiram espremer um pouco mais para que pudesse sair algo de bom de dentro de nós. Né? São nas situações difíceis em que nós podemos dar o nosso melhor. É na situação difícil que a gente pode mostrar o que realmente está aqui dentro do nosso coração. Quando a Bíblia diz assim que a boca fala o que está cheio o coração, é porque tem que estar com Cristo. Se não tiver Cristo, vai sair qualquer outra bobagem.
né? Se Cristo está em nós, a gente vai viver falando de Deus, é bênção, é alegria, é conquistas, são coisas tremendas, né? A gente brinca assim, mas são coisas tremendas mesmo, são coisas abençoadas, que a gente vive, a gente experimenta o quanto sendo um filho de Deus, um praticante da palavra do Senhor. Então nós começamos a ver que o empreendedor, ele passa por forja, assim como um pai, como uma mãe, como cada um na sua área, né? O jovem vai crescer, vai abrir o seu negócio, vai sonhar, de repente vai criar vai estudar numa faculdade, vai fazer uma medicina, sei lá, uma advocacia, vai fazer uma engenharia, sei lá, cada um tem o seu chamado, a sua vocação. Mas se a gente olhar para nosso passado, cada um de nós foi forjado em alguma coisa. E eu costumo de vez em quando olhar para trás, quando eu tô passando por uma adversidade, que eu sou muito pra frentex, assim, eu gosto de olhar, vamos lá, vai dar certo, eu sou motivado, eu gosto de estar olhando pra frente, pro futuro. O passado eu olho para aprender o que eu não devo fazer, como fazer, e seguir com o caminho de Cristo. Então, muitas vezes, eu já precisei parar e olhar para trás. E ver que se a situação que eu tô passando agora, eu já vivi isso lá atrás, o mesmo Deus que me livrou lá atrás é o Deus que está comigo hoje para me livrar agora, nessa situação. Seja ela num sentimento, seja ela nas finanças, seja ela na sabedoria, como lidar com algumas coisas. A gente não sabe como lidar. Não sabe, a gente não nasce pronto, né? A gente vai aprendendo. A gente não. Por isso que a gente precisa buscar o manual, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que nos instrui. Mas quando eu estou caminhando para um rumo, um norte, no caso aqui o nosso empreendedor, ele vai buscar ferramentas, só que como eu posso construir o meu negócio, como eu posso preparar-me para as coisas, as forjas vão vir, as lutas vão vir, vamos trabalhar a forja, a luta, mais ou menos, o aperto vem de algum lado ou de outro, acontece, só que a gente tem que estar com coragem, mas antes disso, preparar o coração, preparar a sabedoria. A Bíblia diz que quem quer sabedoria, peça a Deus. Se eu quero aprender, eu preciso buscar o conhecimento. Há muitos anos atrás eu ouvi de uma pessoa assim, que conhecimento não ocupa espaço na nossa mente. Deus deu a mesma cabeça, mesmo cérebro para um, para outro. Só que por que alguns dizem, os estudiosos, que a gente talvez não usa pouco mais que 10% da nossa capacidade? Agora, alguém que usa 12%, 15% é um gênio perante a sociedade. Mas só que o que faz essa pessoa desfrutar um pouco mais das suas habilidades, ou talvez fazer algo mais, né? Buscar algo mais? São as forjas, são as lutas. Elas apresentam-se e a gente tem que buscar meios de vencê-los. Então, com sabedoria divina, com revelações da palavra. Quantas vezes nós precisamos estar prostrados diante do Senhor, orando, pedindo, Senhor, eu não sei, foi tu que me deu esse negócio, eu caminhei até aqui, mas eu cheguei numa situação que eu não vejo saída. Como é que eu posso avançar? Como eu posso crescer? Como eu posso vencer esse inimigo que está se levantando? Eu estou vendo ele se levantando. Seja lá um problema financeiro, seja um problema com um funcionário, seja um fornecedor que prometeu e não cumpriu, seja um cliente que disse que ia comprar 10 mil unidades e quando viu o pedido era de 100. Uma pandemia, sabe? Ou apareceu uma pandemia, uma enchente, agora estamos há 1 ano da enchente, passada a enchente, e a água está subindo de novo, né? Na região das cidades aí, que foram extremamente afetadas, na Grande Porto Alegre, no interior do estado. Então, adversidades elas vêm, elas aparecem. Só que quando eu estou apoiado na palavra, meu coração começa a descansar. Vamos dar buscar um pouquinho do nosso pastor aqui agora. O pastor Júnior pregou no último culto, Santa Ceia, que quantas vezes a gente busca e não encontra. Tá buscando uma solução e não acha. Tá tentando de tudo que é jeito e não vê uma saída. Às vezes a saída não está no que eu estou procurando. Está na minha oração que eu não fiz. Quanto mais tempo eu tiver na presença de Deus, eu terei mais condições de vencer as minhas adversidades ali na frente. Sejam elas quais forem. Seja no lar, seja porque antes de ser um empreendedor, nós somos um marido. No meu caso, né, o caso de cada um aqui, somos maridos, somos pais, somos servos de Deus. O empreendedor, muitas pessoas tentam dividir, mas a gente não consegue. Nós somos o espírito, alma e corpo, está dentro do ser humano aqui. E aí? Como é que eu separo uma coisa da outra? Não separa, né, irmãos? Não separa.
Então a gente precisa entender assim, trazendo como base para nossa conversa, um coração preparado, um coração, uma mente curada para poder avançar. E quando chegarem as forjas, a gente tirar de letra. Legal. Né? O que vocês acham? Vamos caminhar por esse... Vamos lá. Tu me trouxe 2 elementos que eu queria começar aqui nosso bate-papo. O primeiro, lembrei do livro do Mário Sérgio Cortella, que ele diz: não nascemos prontos. Todo ser humano, eu acho que cabe aqui no comentário que tu fez em relação ao empreendedor, né? O empreendedor, ele não é uma geladeira que nasce pronta, novinha e vai se desgastando. Na verdade, ele nasce não pronto e vai se fazendo. Então, essa é a teoria do ser humano, é a teoria do empreendedor. Acho que a gente nasce não pronto e vai se for. Tem uma forja que vai te dando caminhos, né? E outra coisa que tu foi me trazendo aí, que eu fui lembrando, tinha um tempo atrás eu fiz uma consultoria para um empresário e ele estava numa fase de crescimento que ele estava no momento de criar área operacional e comercial. Tava aquele momento que tu cresce, agora eu preciso separar a galera que vende e a galera que opera. Porque estava naquela fase que todo mundo fazia tudo, vendia, operava, administrava, financeiro. Cresceu, precisa organizar. E a gente levou o tema forja para aquele momento, né? Eu estava fazendo uma consultoria e mentorando o diretor comercial e o diretor operacional, que até ontem eram colegas, irmãos, e que precisavam agora assumir posições diferentes. A gente sabe, quem aqui sabe que a operação e o comercial é uma briga todo dia, né? Um vende, outro quer entregar, e é normal do jogo. E lá a gente trouxe uma dinâmica que revelou um pouco da forja. O comercial e o operacional, os dois são forjados no fogo. Só que o material do comercial e o material do operacional é diferente. Então a gente fez uma analogia, que o material do operacional é ferro, que é forjado no fogo, e o material do comercial é vidro. Os dois da mesma fornalha, só que com um operacional ou um manejo diferente. O ferro, a operação, é calor, é pressão e forja. É ferro para dobrar ou formar. O comercial, que é relacionamento, que é um pouco mais voltado para fora, precisa ter o fogo para derreter ali a areia e transformar em vidro, mas eu preciso ir soprando, moldando, né? E temperando. Então, da mesma forja, do mesmo fogo, eu tinha um efeito diferente para materiais diferentes. O que a gente assumiu? Que a forja do comercial era diferente da forja do operacional, mesmo que os dois tivessem pressão sobre isso. Então, para mim, dentro do empreendedorismo, se o cara não está sendo forjado, ele não está empreendendo. Se ele não está sob algum tipo de pressão, algum tipo de forja, seja ela financeira, operacional, comercial, de estratégia, ou até mesmo de dúvida. Que nem tu falou, e lembrando um pouco da pregação de domingo, às vezes tu não está fazendo errado, só está fazendo da maneira errada. Às vezes precisa orar mais, precisa se aconselhar mais, tudo que está na palavra. Tudo que está na palavra. Então, o tema hoje, e vocês vão ver muito na história que vai ser contada aqui, para mim, o empreendedor, ele vive numa eterna forja. É isso que eu penso aqui. Eu não sei o que o Anderson, o Marcelo pensa, mas para mim aqui, ser forjado é empreender também. Eu vejo que o empreendedor, né, aí tu colocou muito bem quando separa ali o ferro e o vidro, né? Mas eu acredito ainda que o empresário, aquele o empresário, né, o empreendedor que imagina criar o seu negócio, ele é o ferro realmente. Né? Porque ele leva cada paulada ali para se forjar realmente, para se transformar naquilo e para depois ele criar suas sessões, né? É tão bom se a gente conhece, eu não conheço, mas se tu conhecer aí, um empresário que ele nasce, ele já cresce, né? E ele já tenha, assim, tá, mas olha só, não sucessor, empresário que nasce criando a empresa. Cresceu e já sabe, aqui eu vou criar um comercial, aqui eu vou criar um RH, aqui eu vou criar um operacional, vou colocar uma pessoa já para cuidar. Eu vejo que isso não acontece nos tempos de hoje, né? Porque tu vai crescendo ali e conforme vai crescendo a necessidade, tu vai aumentando tua empresa, Igual nós lá, nós iniciamos uma operação com 2, 3 pessoas, hoje só de gestores e líderes são mais de 20. Então, é aquilo que tu vai, tá, mas agora tu fica no teu lugarzinho aí, o outro pessoa vai ter outra liderança, enfim. Então, essa é a questão de que nós, empreendedores, que iniciamos, assim, de uma visão de que para transformar, eu acho que a gente leva muito paulada, como o ferro leva, para ser forjado e para ser transformado em algo que vai aumentar, que vai crescer, enfim, né? Moldado, isso é a palavra certa, pastor. E tu, Marcelo, tu passou por várias situações, conheço um pouquinho, assim, sabe, isso aqui da tua história, né? Nessa caminhada, o que tu pode dizer para nós, o que tu poderia destacar
de todas as forjas que tu já passou, o que tu poderia destacar de algumas lições para essa caminhada empreendedora, empresarial aí? Tem bastante coisa para falar, né? Bastante coisa para falar, mas vamos lá. Talvez até falte algumas palavras agora. É muito novo isso aqui para mim, né? Mas tem várias situações. Vamos começar lá pelo começo da minha vida, que é tudo que eu tô falando aqui, vou falar quando chegar lá no final. É bom que vocês olhem até o final, porque vai ter um enredo e vai ter uma história, tá? E tudo isso vai levar a uma coisa muito positiva. É isso que eu vim aqui fazer hoje, transmitir situações positivas e dar um pouco de sentido bom para alguma coisa que você acha que está ruim. Não tem nada ruim aqui. E a vida não tem nada de ruim. Tudo é bom. No começo da minha vida, quando eu comecei a me entender por gente lá na escola, comecei a já virar um pré-adolescente, eu vim a perceber a falta do meu pai. O meu pai, ele me registrou, foi lá e por algumas situações foi embora. Então eu acho que a forja, ela começa de qualquer situação que te traz a procura de uma melhora na tua vida. Então eu sempre quis ter uma família e batalhar para ter a minha família. Então isso, desde o começo, lá na escola, eu quis fazer um dinheirinho. Eu sempre quis fazer uma melhora da minha vida, que minha mãe não tinha muitas condições, né? Então eu sempre procurei fazer algum negócio. Então eu sempre fui desde novo fazendo negócio. Eu ajudava minha mãe a vender roupa na rua, comprava algumas coisas para vender na escola. Então eu sempre fui empurrado para situações onde eu quis melhorar a minha vida ou ser um empreendedor para poder fazer algo a mais. Teve momentos na minha vida, já que eu saí, fui para empresas onde eu aprendi algumas coisas que eu apliquei depois na minha empresa. E aí dentro disso tem várias situações que a gente pode falar, já estou indo lá na frente. Tem várias situações, sempre ser honesto. Quando tu é honesto, tu é uma pessoa boa, tu vai fazer um ciclo de network, as pessoas vão te indicarem ao natural. Nós não vivemos sozinhos, cada um precisa de todo mundo precisa de todo mundo. Quando tu vai lá no shopping comprar uma roupa, aquela pessoa que está te atendendo na loja, aquela pessoa que está limpando o shopping, aquela pessoa que está abrindo o shopping, ou guarda, todo mundo faz parte de todo mundo. Tudo é uma coisa boa, entendeu? Se aquela pessoa não tá no dia bom, te tratou mal, tu vai ter que, de algum jeito, tu entender que ela pode ter algum problema. Uma coisa que falta muito na gente é ter empatia com as pessoas também. Tem pessoas que passaram por algumas coisas que a gente não passou e aquela pessoa não tá no bom momento. Então é confuso um pouco o que eu tô falando. Vamos lá, na frente a gente vai entender mais o que eu quero passar, né? Então, eu acho que o grande resultado da minha vida aí foi uma escola fenomenal de aprendizado, que foi Deus que passou nesses caminhos e me ensinou tudo isso, entendeu? Eu não sou mais que ninguém, sou a pessoa mais simples do mundo, eu só consigo ter um discernimento que eu aprendi muita coisa apanhando, entendeu? E isso foi muito bom para mim. A melhor coisa que tem na vida é os desafios. Quanto mais desafios você tem, melhor você vai ficar. Eu não estou falando melhor financeiramente, melhor como pessoa, melhor como entendimento do que é o certo e é o errado. Entendeu? Automaticamente, se tu faz as coisas certas, que é o que Deus quer e Deus está conosco, vai dar tudo certo. Não importa se tu é uma pessoa mais simples ou uma pessoa mais abonada. As pessoas mais abonadas, quando tem um entendimento como a gente tem, quando tem um pouco a mais, a gente vai querer trabalhar cada vez mais para ajudar mais pessoas, direta ou indiretamente. Essa é a única lógica da vida. Quando tu tá empreendendo e trabalhando, não é para te ter tuas coisas. Tu pode ter tuas coisas, ter uma roupa melhor, um carro melhor, mas a grande verdade é que quando tu tá gastando mais, tu tá ajudando mais pessoas. E é isso que as pessoas precisam às vezes entender um pouco. E quem tem um pouco menos de situação, de ter uma situação, vamos dizer, mais abonada, vamos dizer, a pessoa tem que se centrar, tem que agradecer a vida, tem que aprender a fazer um cálculo simples, pegar um caderninho, comprar, fazer um cálculo de quanto é que tem que gastar, entendeu? Não gastar mais do que pode gastar, não pode fazer isso. Se tá com dificuldade, vai num outro mercado, caminha um pouquinho mais, vai, compra promoção, tem que gostar do seu dinheiro, gostar da sua vida, entendeu? Nós vivemos, todo mundo vive no mesmo mundo. Todo mundo tem dificuldade.
Não importa a classe social. Tem uns que têm dificuldade de pagar imposto demais, tem uns que têm dificuldade de abonar muitas pessoas, tem outros dificuldade de comer carne todo dia, mas todas as classes sociais têm as dificuldades. Então a gente tem que se adaptar. E nós temos que parar de falar um pouco em problema. Eu sei que é difícil isso. É difícil, nós temos já está enraizado isso um pouco, sabe? É difícil. Depende de uma série de situações de toda a vida de cada um, de cada família. Mas nós temos que parar um pouco de falar de problema, nós temos que falar em solução. Nós temos que criar dentro de nós mais soluções, procurar mais soluções. Deixar um pouco mais leve, respeitar o próximo, respeitar a família, respeitar os filhos, cuidar dos filhos. São coisas simples, né? E eu pulei um pouco o assunto, né? Da forja, né? Não, mas para mim falar dessa forma, muitas coisas fizeram para mim, que era para mim ter desistido ou ter feito alguma besteira, né? Que fez forjar eu falar como eu tô falando agora. Então hoje eu adoro quando alguém faz alguma coisa errada para mim, porque eu sei que passou 2 semanas, 3 semanas ou 3 meses, vai me voltar em dobro, ou em conhecimento ou em resultado, até em financeiro. Eu posso dar alguns exemplos, mas não vamos entrar muito dentro de números financeiros, né? Legal. Vamos falar da experiência de vida. Então eu adoro que aconteça alguma coisa errada para mim, que eu vou achar a solução. E se alguém fez alguma coisa errada para mim, não desejo mal para ninguém. Jamais. Não tem mal jamais de ninguém. Mas aquela pessoa, ela tá fazendo para ela. Isso é um bom entendimento que a gente tem que ter hoje. Quando alguma pessoa é desleal com a gente, ela não tá fazendo pra gente. Ela tá fazendo para ela. Uhum. E isso a gente tem que ter esse discernimento para não atrapalhar a nossa vida. Para não apagar o nosso fogo, entendeu? O nosso fogo é muito forte. O fogo tem de cada um, é muito forte. Tenho certeza. É muito forte. Trouxe vários elementos. Muito forte. Na verdade, tu não fugiu da resposta. Trouxe tantos elementos, né? A pergunta foi um pouco do que tu traria. Cara, tu trouxe simplicidade, honestidade, não parar no percalço, não desistir, não olhar para problemas só como problema por si só, mas também como oportunidade. A vida é difícil e dura para todo mundo, cada um no seu nível, na sua realidade, tá tudo certo, tipo assim. Então acho que essa mentalidade empreendedora falta no povo brasileiro de uma maneira geral e em muitos locais, né? Eu estava fazendo uma pesquisa recente na Bíblia, pastor, e eu tô numa fase de buscar alguns códigos, Marcelo. De tentar achar na Bíblia alguns códigos para uma coisa que eu estou tentando escrever aqui, buscando, enfim, vem uma... e tu trouxe uma coisa que eu vou falar um pedacinho do que eu descobri lá. A Bíblia te ensina algumas lições. Uma delas, e aqui é uma chave bem legal, vou tentar traduzir o que tu trouxe aqui com outro jeito, que me queimou e por isso que eu vou falar. Não estava aqui no roteiro, mas eu vou falar. Legal. O empreendedor, o empresário, quando ele entende que ele precisa gastar a vida para buscar aquilo que o dinheiro não compra, cada vez mais ele vai ter tudo aquilo que o dinheiro compra. Uhum. Quando ele entende e começa a valorizar aquilo que o dinheiro não paga, saúde, amizade, fidelidade, amor, família, quando ele começa a dar mais valor para isso de maneira natural, como se fosse um efeito de causa, o lado financeiro, tudo aquilo que o dinheiro compra, começa a transbordar. Eu adoro ser logrado e não ser pago, porque eu sei que vai retornar para mim, entendeu? É uma coisa muito engraçada, mas eu sei que vai me retornar. E isso é uma mentalidade que não é fácil, Marcelo. Então, só forja daí. Eu quero que aquela pessoa que de certa forma fez alguma coisa que não foi legal comigo, que aquela pessoa evolua e melhore, entendeu? Perfeito. Eu teve uma situação particular da minha vida, eu disse para aquela pessoa, pelo amor de Deus, só não faz mais isso pra ninguém. Só isso. Só não faz mais isso. Só faz pra mim. Não, tu fez pra mim, tudo bem, não tem problema, só não faz mais pra ninguém. Perfeito. E foi a melhor coisa que ela fez na minha vida. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, esse é a melhor coisa. Esse elemento é mente empreendedora. Esse é o elemento quando tu começa a ver valor, inclusive nisso. Cara, tomei um pênalti. A lição que eu aprendi nesse pênalti me gerou tanta grandeza, entendimento e clareza da vida que eu deveria agradecer para quem me puniu, ou para quem me enganou, ou para quem, né? Então, quanto mais eu entendo aquilo que o dinheiro não compra, mais eu tenho aquilo que o dinheiro compra. E naturalmente, quando eu vejo isso acontecer, esse equilíbrio a maioria se perde, porque às vezes eu cheguei num nível, né, que eu tenho tudo aquilo que o dinheiro compra. E aí eu começo a negligenciar aquilo que o dinheiro não compra. O que acontece? Eu vou tentar gastar tudo aquilo que o dinheiro compra para buscar aquilo que o dinheiro não compra. E a conta não fecha. Isso que tu trouxe. Cara, respeita alguém que tá mal lá, tá num dia ruim, é mais humilde, menos informado. Talvez a pessoa que tu fala assim, não faça mais, ela não tinha o conhecimento. E a partir da tua grandeza tu conseguiu dar para ela uma lição, ela não faz mais isso.
Porque tá errado. Talvez ela nunca teve esse... É por mal, muitas vezes é por mal, mas é também às vezes por mal, por falta de informação, por falta de orientação, por falta de Deus na vida dessa pessoa. Então tem tudo isso nesse contexto, Sim. só que é difícil no dia a dia, quando a gente age como carne, ou seja, com aquilo que o dinheiro compra, a gente não consegue entender aquilo que o dinheiro não compra. Eu não posso ser uma pessoa que vou... Eu não vou mentir aqui, eu não sou uma pessoa que vivo dentro da palavra, né? Que todo dia eu leio a Bíblia, mas a gente tem um bom entendimento. Nunca é tarde, Marcelo, nunca é tarde. Bons convívios aí. E a gente tem bons convívios aí com os irmãos, né? E eu não posso mentir, mas o que está na Bíblia é muito simples, né, cara? O certo é o certo, errado é errado, entendeu? E é muito simples. É isso aí. Respeitar o pai, a mãe, família, a esposa. O Respeitar pastor o próximo, né? A primeira entendeu? forja é a tua casa. Primeira forja é a tua família, primeira forja são os valores Se tu familiares. não respeita a tua esposa em casa, tu não tem um coração bom dentro de casa, tu vai respeitar quem na rua? E aí tu não respeita as pessoas na rua, ou tu é um empresário, tá começando a ser um empresário que não vai respeitar o próximo, não entregando um produto com amor, com carinho, com respeito, ou não cumprindo teu compromisso com teu fornecedor, não vai dar certo nunca. E se já não começa em casa, é certo que não vai dar o teu negócio, entendeu? Então já é certo. Então é tudo muito simples. Então a gente sabe que tem as dificuldades, sim, mas todo mundo tem as mesmas dificuldades, entendeu? A gente sabe que não é fácil, cada um tem uma história. Hoje a gente está falando que o dinheiro hoje ele tá difícil de ganhar, as coisas estão caras, mas tá para todo mundo. Vamos melhorar um pouco o cuidado com isso tudo, mas a gente falou aqui o quê? Muitas vezes o mais importante é tu ser correto e as coisas vão acontecendo na tua vida. E tu tem que querer. Tudo vai estar dentro de ti. Não adianta tu ficar só lamuriando e falando, tem que querer que as coisas dê certo. Tem que relaxar um pouco, dar uma aterrissada, entendeu? Te controla um pouco e queira e faz as coisas certas que vai dar certo. Não é de um dia pro outro que vai dar certo. Leva um tempinho. Tem que passar pela forja. Leva um tempinho. Tem que passar pela forja. E o cara mais calorento dessa mesa hoje, me diz uma coisa, o empreendedor, ele nasce com um dom ou ele precisa ser forjado para se formar um empreendedor? Como é que tu vê essa matemática, como é que tu vê esse processo de forjar um empreendedor? Assim, eu vejo que existem duas ideias, né? Dentro de ser empreendedor ou não. Né? Existe aquele fogo, né, que te arde para o empreendedorismo desde cedo, como foi o caso do Marcelo, e o meu caso também é assim. Eu sempre trabalhava alguma coisa pensando, será que eu vou abrir um negócio dessa área, vai dar certo? E a gente foi passando, né? Mas eu tenho um exemplo muito bom para ser colocado. O meu filho, ele tem 9 anos. Eu acho que desde os 6 ele inventa coisa para vender. Né? Ele inventa uma bola de plástico, pega reciclagem, começa a montar alguma coisa e tal. E agora na escola, assim, ele viu que as gurias estavam usando aquelas pulseirinhas assim de... Aquelas, não sei o nome daquilo. Tipo as miçanguinhas. Miçanguinha, né, e tal. Já fiz isso aí pra vender. Ele pegou o que ele fez. Comprou um kit. Isso aí eu não me lembrava, eu andei me lembrando essa semana. Comprou um kit lá e tá fazendo lá e tá vendendo. Ele dá umas traçadas lá e bota uma miçanguinha. E aí eu falei assim pra ele, tá, mas quanto é que tu vende? Eu falei, vendo por R$5. Eu, tá, mas e quanto é que tu ganha? Daí ele... ele ganha uns 3 pila. Não sei. Eu falei, pois a saber. gente tem que agora começar a trabalhar, não é só lucro. Forja nele. Não é só lucro, né? Tudo se começa com... Tu tem que saber de onde veio aquele dinheiro, quem é que comprou aquilo ali e como tu tem que pagar aquela tua matéria-prima, né? Perfeito. Então são coisas que já vai ensinando ele. Já ficou meio assim, mas... Né? A vida não é só lucro. É bom tu pegar isso aqui, não pagar nada, vender e ganhar o lucro. O controle, ele é muito melhor aprender o controle do que o lucro, né? Que o lucro. Então, assim, eu vejo assim que existe esses jovens, essas crianças e tal, que de repente por uma influência minha ou influência de outras pessoas à volta, e vejo assim, eu quero vender alguma coisa, eu quero empreender, eu quero construir algo, eu quero, né, ver algo diferente. Mas existe sim também pessoas que são criadas como empreendedores, que vê a necessidade daquilo, vê, mas não estão fazendo isso. Se eu fizer, eu vou conseguir dar isso para a sociedade, para uma comunidade, para algum relacionamento que eu tenho, enfim, né? E aí surgem outras tecnologias, aí surgem outros negócios, né?
Então eu vejo que existe sempre os dois modos, né? A pessoa que nasce, claro, ela vai nascer, mas se tu começar a bater nela, forjar ela de um modo negativo, que isso acontece, ela vai dizer, bah, não quero ser, né? Vou lá, vou estudar, vou ser funcionário público. Antigamente eu me lembro que eu tinha na escola, todo mundo queria ser funcionário público. Só eu que não levantava a mão e dizia que não, né? Ah, quem vai estudar? Eu vou estudar. Enfim, vou procurar alguma coisa, né? E outra coisa, assim, que eu vejo que vai forjando o empreendedor são as suas companhias. Né? E também o seu dom, né? O dom de criar, o dom de... E é colocado já em... O pastor coloca para nós sobre os dons, o pastor Júnior colocou já em algumas pregações sobre isso, mas algo também chama a atenção, e a gente vai fazendo um link aqui, que foi a pastora Rose, né? Ela, no domingo, de batizado, né? Ela colocou que se sentia sozinha, enfim, né? E eu me peguei muito nisso, porque eu nunca tive Deus distante de mim. Nunca tive. Sempre Deus esteve próximo de mim, né? Sempre tive as orientações, enfim, dele. Mas eu nunca tinha colocado ele do meu lado e dizer assim, o que eu faço agora? Eu nunca tinha colocado ele como meu consultor principal. Eu nunca tinha colocado ele como meu sócio da minha empresa, né? E eu sempre tive o sonho, e o Raul sabe muito bem disso, de ter várias empresas. Eu quero ter uma empresa desse segmento, quero ter uma desse, quero ter uma dessa, quero ter uma dessa. E eu já tive. Eu já tive empresas de vários segmentos mesmo. E eu fui colocando, uma pessoa se apresentava para mim e tal, eu falei, bah, que legal, quem sabe vamos fazer um negócio aqui, né? Eu entro de tal modo, entro lá, enfim, tu também entra aqui mais no operacional, vamos criar isso. E muitas vezes eu me decepcionei, né? Eu vi que, bah, não vai dar certo, tentei, não deu certo, né? Por quê? Porque as pessoas não caminhavam junto comigo. Elas não tinham os mesmos princípios que eu. Eu não tinha colocado Deus ainda no meu negócio. Eu não tinha colocado ele junto para ser não só sócio do pastor, não só sócio do Raul, mas não só sócio do Wagner, mas sim sócios, ter Deus junto com a gente. E isso mudou, né? O ano retrasado lá eu tive algumas empresas que não deram certo. Deram certo, seguiram, estão abertas ainda, mas eu recuei e saí. E hoje sim eu vejo que eu estou montando outro grupo. Outras pessoas que estão querendo se empreender, que querem montar o seu negócio, que são pessoas que estão há bastante tempo na parte operacional, que têm o desejo, só não conseguem sair dali. Então eu estou entrando nisso e abrindo outros negócios. Mas o que eu fiz primeiro? Orei. Pedi a Deus para me colocar a pessoa certa do meu lado. Porque não adianta eu querer ter a ideia, o Espírito Santo me iluminar com a ideia, me iluminar com um modo de apresentar isso para a empresa para ser comprada, né? Eu digo comprar os produtos dela, se eu não colocar Deus no meio. Então, no momento que eu coloquei Deus no meio, juntamente com essas pessoas que estão entrando, tudo está dando certo. Ah, tá tranquilo, tá estável, não tá estável ainda, porque a empresa a gente começa lá, né? E aí depois vai dar aquela volta. Então, a gente está preparando a cama, como o pastor Júnior colocou na pregação, a última pregação. A gente está preparando todo um ambiente para dizer assim, ó, é a hora, é agora. Eu sei que os meus sócios, enfim, cada empresa tem um sócio, eles chegam para mim, mas não está entrando. Calma, essa forjada aí eu já passei. Então eu tô ali também dando uma consultoria dentro para ele, né? Dizendo, não, calma que isso vai acontecer. Mas já faz 3 meses. Calma, não é da noite pro dia, né? Não é que eu tenho 40 anos, não parece, né, pastor? Não parece. Mas eu tenho 39. 39,5. Eu tenho 40 anos. Não foi assim da noite pro dia que eu consegui montar uma empresa que ficou estável, e nenhuma é estável ainda, né? A gente tem que estar sempre aumentando a cama, aumentando nosso cobertor. Então, o que a gente tem que fazer? É andar, como a pastora Rose disse, assim, é andar com pessoas que estão na luta conosco. Né? Não adianta a gente fazer sozinho, a gente não consegue nada sozinho. E para estar com pessoas assim, são pessoas que tenham do seu lado Jesus como amigo, como sócio, como empreendedor, junto com a gente. Como Senhor da sua vida. Como o Senhor da vida, é isso aí. Senhor do lar, Senhor de tudo. Sabe, Anderson, desculpa te interromper, mas a Bíblia vai falar sobre o jugo desigual. Que a gente não deve se colocar em jugo desigual com os descrentes. Sim. Quando você está no passado fazendo as coisas, trazendo um, trazendo o outro, talvez pelo olhar, a ótica humana, assim, esse cara tem desenvoltura para venda, esse aqui pode ser nessa empresa. Mas quando você começou a orar e colocou, Senhor, me traz as pessoas,
ele vai te trazer pessoas com a mesma fé, com o mesmo credo, que creem no mesmo Senhor, que praticam as mesmas coisas, porque o cérebro da empresa tem que começar com a mesma ideia. Sim. Porque se tudo que começa com divórcio, divisão, destruição, tudo é um monstro que separa as pessoas. E, pastor, não estou dizendo aqui que são pessoas ruins, são Não, pessoas maravilhosas, né? A gente sabe como é que é. São pessoas muito boas, enfim, que não deram certo porque, né, seguem outras ideias, enfim, né? Estão nos seus negócios, estão, se Deus quiser, estão bem, enfim, mas não se encaixou por isso, né? Posso te falar uma frase? Desculpa te cortar. Claro. Eu lembrei agora. Não é bíblica, mas ela vai ser legal. Pássaros de penas iguais voam juntos. É, isso aí. Talvez seja só Poderia isso. ser na Bíblia, né? Poderia, Muito talvez, boa, né? talvez em algum lugar. É que águia anda com águia, meu irmão. É isso aí. Então, Não tu vê dá. assim, de repente, claro, vamos colocar uma sociedade, nós dois, talvez cada um tenha a sua visão. Isso é normal de um sócio ou de outro, né? Mas tu caminhar junto, ter os mesmos princípios, sentar na mesa e ter os mesmos princípios, isso a gente coloca sempre aqui, ter os mesmos princípios daquela pessoa, tu só tem que prosperar. Tu não vai conseguir não prosperar. Tu não vai conseguir dar certo. Como a gente coloca aqui, quantas vezes empresários quebram porque não tem Deus. Eu tenho certeza que eu não vou quebrar mais. Porque eu tenho Deus do meu lado. Eu tenho, quando tá uma situação, eu chego, não com a situação, porque a gente tem que convidar, né, Jesus para as festas. A gente convida Jesus só pra tragédia, né? Mas a gente tem que convidar ele pra festa, a gente tem que convidar ele pra fazer parte desse nosso, da nossa glória, né? Não adianta só tu procurar. Das conquistas, né? Das conquistas. E muitas pessoas, e a gente sabe disso, que se convertem, que tem Jesus mais próximo, quando elas estão com uma grande dificuldade. Mas elas têm que aprender que ela vai passar a dificuldade, vai vir a glória, vai vir os benefícios daquilo. Mas aí você tem que convidar Jesus de novo. Olha aqui, ó. Graças ao Senhor estou aqui. Obrigado por eu estar aqui. Não só pedir, mas agradecer, né? Perfeito, perfeito. Lembrei de outra agora. Olha aí. Não é bíblica. Frases. Não, mas é matemático. Ah, tá. Matemático. Olha só. Isso que tu falou é legal. Cara, primeiro tu trouxe duas forjas importantes. A primeira é aonde tu está inserido. É uma forja que ela vai definir se tu fica ou tu te joga pra fora. Acho que isso aí é uma baita forja. Em que ambiente tu está sendo forjado. Sim. Não importa se tu é menino, se tu é homem, em que momento e que ambiente, né? E a segunda coisa, que tipo de pessoas? São pessoas boas. Mas tem pessoas que, na matemática, a gente tem, né, menos e mais, né? Menos com menos dá mais. Aí eu tenho um pouquinho, tenho menos, tenho um pouquinho, mas menos, quando estão juntos, dá mais. Agora, se eu tenho menos e tu tem mais, e eu vou lá para ser negativo, menos com mais dá menos. Então, por mais que tu tenha muito e eu trago pro negativo, vai dar ruim. Sim. Por mais que as minhas intenções sejam boas, não são, mas então se eu tenho menos Deus nesse processo e tu tem mais Deus, em algum momento não vai dar certo. Então essa questão de tu saber com quem tu tá se forjando, aprendendo junto e de que tipo de valor essa pessoa tá trazendo pra mesa, cara, muda o jogo. Parece bobo o que a gente falou aqui, mas no mundo empresarial, se tu botar uma pessoa que é menos dentro da tua empresa, ou que não vai somar com teus valores, ela destrói o teu negócio, destrói teus sonhos. E ela nem quer fazer isso. Boa, às vezes até ela isso. Ela nem quer fazer isso. Mas como tu tá numa voltagem, né, maior, positiva, ou de repente tu é o negativo, né? Tu pode ter o negativo. Mas é que menos com menos dá mais. Se for do mesmo negativo ali, dá mais, cara. Não, mas eu digo assim, tu pode ser o negativo da questão, não digo negativo por negatividade, mas negativo por estar mais freado, por saber fazer, enfim. E chega um adolescente, no mais ali, tal. Menos é mais e dá menos, né? Isso aí. Então tu tem que equilibrar. Muito bom que tu colocou, Raul. Vamos colocar no próximo livro essa Não, é matemática. Não, é matemático, mas é uma descrição. Mas um entendimento, né? Tá uma explicação, né, do que é a lição, né? Muito bom, porque assim, ó, como eu falei, a gente pode ser o menos... Aí tu é professor, né, cara? Tu também então... Né, ele também foi professor esse homem. Depois que nós terminar aqui, a gente toma um café e tu vai te contar a história. Então, é muito bom que tu colocou, porque o menos, mais... Muito bom mesmo. Mas é isso, é de ter as pessoas certas no momento certo, orar. Eu acho que tu tem que orar, dizer assim, ó, será? Tu acha? Eu orei para essa mesa, a gente ter pessoas que estejam aqui com o mesmo propósito, a mesma vontade, né? Poderia estar qualquer pessoa aqui, não poderia conhecer o pastor, o Raul, enfim. E a gente chegou aqui num momento, pô,
Se encaixou, não se encaixou? Ou Muito não rápido. se encaixou? A gente Muito quer rápido. que tu se retire. É muito rápido. A gente não ia entrar agora. A gente não ia entrar agora. Gravação. Mas se encaixou assim, né? Sim. E foi muito bom. Aí depois veio o Lucas, veio o Fabiano e as pessoas que nos ajudam. Isso é muito gratificante. É saber que Deus está unindo as pessoas para fazer algo de bom. Propósito. É, Mais com com mais propósito. dá mais Isso também. aí, É. pessoas com o mesmo propósito. A gente tem como inspiração, Marcelo, aqui, Neemias. Já teve um primeiro episódio, a gente chamou de episódio 0, porque foi o episódio inaugural. Se tu olhar lá, tu vai ver. Nós estávamos mais vermelhos, nós estávamos mais distorcidos. O áudio meio o ruim. áudio, olha lá que legal, é muito bom, né? O pastor veio direto da praia. O Né? pastor veio direto da praia, a luz que batia de cima parecia um farol nas nossas carequinhas, que tava tudo, mas tudo certo, o que importa é a mensagem. Neemias teve um chamado, né, para reconstruir os muros. Ele, como bom empreendedor, atendeu o chamado, orou, jejuou, né? Se entristeceu pelo que estava acontecendo lá com o empreendimento, que era o muro, fazendo uma analogia a isso. Ele vai, consegue fazer o seu network, né, com o rei, e ele vai e começa a buscar pessoas, habilitar pessoas, a levantar recursos, fazendo um processo de liderança como um bom empresário. Então, o que eu quero te fazer uma pergunta é, tu teve teu momento Neemias, que teve que reconstruir muros, se reerguer, às vezes espiritualmente, às vezes a empresa, às vezes o homem, o pai. Teve o teu momento Neemias, que naquele momento foi uma forja para ti, de alguma maneira, que tu poderia dividir com a gente hoje aqui? Qual foi o teu momento Neemias, Marcelo? Na verdade são tantos momentos e eu tenho Escolhe um e nos conta. eu tenho uma facilidade em esquecer as coisas que, entre aspas, seriam ruins, né? Que eu não acredito em coisas ruins hoje. E então muitas coisas eu nem lembro. Mas existe várias. Tem um cara parecido contigo do teu lado. Existe vários pontos aí legais para comentar, né? Então eu vou trazer uma parte que eu aprendi lá atrás, onde eu teve uma situação lá atrás, e momentos de agora, né? Então, pelo fato de eu não ter conhecido meu pai, sempre quis formar minha família, né? Há 2 anos e 3 meses eu tenho meu filho hoje. Então, essas muralhas, eu sempre via ela, né? Como o Muro de Berlim lá que caiu, né? Eu já tive lá. Legal. Então, graças a Deus, não existe mais o Muro de Berlim, né? Para desmitificar isso dos povos e acabar com a guerra. Então, eu sempre vi o muro. E sempre vi o muro, mas eu vi ele um pouquinho atrás de mim. Eu sempre procurei estar um pouquinho à frente. Porque eu sempre procurei e procuro passar adiante das coisas, das dificuldades, né? Então, vamos lá. Desde novo, vamos dizer, eu vou contar umas historinhas só para vocês entenderem os meus muros, vamos lá. Que eu já sempre tive na frente. Cara, eu juntei uns 300 quilos de latinha, isso aí. Trabalhei em festa de noite como guardador de carro. Vendi cervejinha na fila dessa tal festa, que eu tinha que buscar, fazer gelo, andar 1 quilômetro com aquele carrinho com as latinhas. Comprava e revendia. Comprava, revendia, ia buscar de ônibus, caminhava 1 quilômetro com aquela cerveja. Então, eu fiz várias coisas para comprar um carro, para pagar o tal do carro. Eu não recebi esse carro até hoje. Eu paguei o carro pro meu padrasto e não recebi o carro até hoje. Tu comprou o carro, pagou o carro, e por que tu não recebeu mesmo? Eu não recebi porque ele o meu padrasto ele usou o carro até prenderem o carro, ficar com multas e tudo mais, e não recebi o carro. Por que eu tô contando isso? Porque o meu primeiro carro eu não recebi. Eu fiz tanto por aquele carro, eu fiz tanto por aquele carro, eu fiz tanta coisa que é muito louco, muito sereno por vendendo latinha e catando latinha. Então eu dou risada por causa disso, entendeu? Porque eu ganhei tanto depois, tanto carro, entendeu? Porque aquele carro esse carro hoje é um símbolo pra mim, é uma vitória, aquele carro que eu não ganhei. O carro que tu não recebeu. O que eu não recebi. Isso é o carro mais importante da tua vida?
o carro mais importante da minha vida. O Forjou, Chevette 82 série ouro e preto. Bom, Chevette aí. É o carro mais importante da minha vida. Com certeza o que tu não absoluta. recebeu. É. Carro mais importante que tu não recebeu. Hoje eu uso de carro conquistas pra mim. Não tenho carro porque eu quero ter o carro para mostrar para os outros ou chegar bem em algum lugar. Por satisfação minha e mérito meu, entendeu? Então tudo isso, tudo que eu tenho na minha vida hoje e todas as muralhas que eu passei, pulei e tudo mais, da minha família, meu filho tem 2 anos e 3 meses, meu filho veio de uma vitória de casamentos frustrados. Eu casei 3 vezes. Eu casei a primeira vez imaturo, porque eu morava aqui na frente, num kitnet. Quando eu saí do interior, eu vim pra cá, comecei a virar gente aqui, morava num kitnet, que ele era tão dificultoso pra mim no começo e difícil que eu fui na M Silveira, pode botar, a M Silveira é o nosso parceiro aqui de Gravataí, é uma excelente marmoraria. Esse aí tu não precisa cortar, tá? Eu fui lá no Dilamar da M Silveira e Abraço, Dilamar. eu não tinha dinheiro pra comprar uma mesa. Eu fui lá no M Silveira, no Dilamar, e comprei um tampo de túmulo, sabe o que é isso? Porque tava lá o pedaço que ele cortou e não deu certo. E o Dilamar foi uma baita de uma mesa, um tampo de túmulo, era um verdezinho assim. Mas foi ótimo, cachou certinho. Mas é porque eu fui lá, procurei, quis comprar, entendeu? Fui procurar. Em resumo, por que eu fiz o meu primeiro casamento? Vou explicar bem rapidinho, não alongando muito. Meu primeiro casamento foi frustrado porque eu fui maturo e porque eu tava numa bad, porque eu vim pra cidade e comecei a virar gente e tava... O meu coração, ele tava misturado e eu não sabia o que... Então eu fui agarrado por uma família e acabei casando. Foi um casamento imaturo. Meu segundo casamento aconteceu uma fatalidade, que foi ótimo que aconteceu essa fatalidade, porque eu conheci a minha esposa. Então eu resumo tudo o que aconteceu de problema na minha vida, desculpa a palavra aqui. Depois eu dou um pi, fica tranquilo. Tudo que aconteceu de probleminhas na minha vida foi ótimo. Hoje eu tenho uma família maravilhosa, minha esposa maravilhosa, o meu filho é maravilhoso. E é tudo maravilhoso. Então o que eu quero dizer aqui é que não tem muralha. As muralhas que me moldaram e forjaram, eu preciso dizer para vocês que não tem muralhas. E eu tô dizendo com embasamento de quem já passou por tudo que eu já passei. Como várias pessoas passam, cada um tem sua história. Mas quando você começar a quebrar o muro e ele ficar lá para trás, e você enxergar, já não olhar pro muro, olhar na frente, olhar aquele oceano lá na frente e andar um pouquinho na frente, vai ser muito melhor para você. Essa muralha, ela não vai ser mais uma muralha, vai ser um caminho que vai trilhar mais suave, entendeu? E com todas as situações de dificuldades ou de situações que todos nós temos. Então vai ser um pouco mais suave. Então eu quero quebrar um pouco esse muro aqui e acalmar um pouco o coração de vocês e dizer para vocês acreditarem mais em vocês. Acreditarem mais que as muralhas não vão vir, vão ter, mas vamos desmitificar um pouco. Vamos trazer elas com mais suavidade, que vai ser melhor. Tu me respondeu, mas não me respondeu. Os muros que te bloquearam, tu conseguiu passar. Mas teve alguma coisa que teve que te reconstruir? Acho que foi do carro que ele colocou. Foi do carro? Ou teve mais coisas. Que teve que te reconstruir, teve que te refazer, que teve que reerguer. Teve algum momento que tu lembra? No ambiente profissional. Ambiente profissional. Mas antes de responder, o nome da esposa e do filho para deixar registrado. O nome da minha esposa é Aline e o meu filho é Thales. Abraço para eles aí. Abraço para eles. São tudo para mim. Amém. Começa... Teve algum momento de maior reconstrução que tu teve? Cara, eu tive que me reerguer, tava acabado, e aí nesse momento eu tive que Porque na verdade o carro dele, que é muito legal, ainda bem que tu lembrou da história, eu tava aqui passando por ela, tentando recuperar. Quando imagina tu transforma algo que tu nunca teve, que tu pagou, tu lutou, tu sonhou por aquilo. Uhum. E aí tu nunca teve acesso a isso. E isso se torna o maior impulso pra tua vida. Sim. Percebe que é como se tu preenche um vazio com a lição e não com o próprio objeto em si? Né? Não sei se eu tô viajando demais, que entenderam? O carro que tu não teve virou o carro mais importante da tua vida porque foi o não ter o carro que tu pagou, trabalhou pra ter, lutou, te trouxe um valor que vale muito mais que o Chevette 82 que tu pagou e não teve.
É louco isso, né? É louco demais, né? E a gente pergunta se Deus hoje tivesse te dado aquele carro. Como é que seria, né? E talvez foi ele que não deu, pra Foi ele ser que o não que deu. pra te forjar. Pra te estar aqui hoje contando a história. Que louco isso, né? Não, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu tava falando aí, e eu tentando, né, conectar algumas coisas. Muitos homens, né? Muitos homens, a gente tava falando até do Delamara, um abraço pra ele aí, né? Irmão de montanha também, né? Irmão Homem de duro, montanha. homem duro também, né? Homem de verdade esse homem, né? Mas tá muito bem. ele. Demais, muito bem. demais. Tava falando com ele hoje, a semana, sobre o livro, né? Nós tava lendo lá dele do Jean. E quando a gente encara, daí talvez seja a resposta um pouco que tu conectou agora, caiu a ficha, fez o download, caiu a ficha, eu tô sempre denunciando a idade, né? Fez download, ninguém sabe. Quando a gente fala, já percebeu que quando tu fala algumas expressões aqui, ninguém entende no outro lado, daí tem que explicar. Eu fiz o download agora do que o Anderson, que é um cara mais jovem, que tem 40 Bem e parece mais 39, né? Bem mais jovem, né? Tem 40, mas com rostinho de 34. Talvez a tua grande reconstrução em relação, pegando o carro como exemplo, foi uma resiliência de que muitos poderiam se frustrar, desanimar. Poxa, paguei o carro, achar um monte de culpados. O que tu fez? Reconstruiu a tua motivação e foi buscar. E que nem tu falou, hoje o carro não é para mostrar para os outros. É simplesmente para eu completar o meu processo aqui. E talvez essa seja a grande muralha que tu reconstruiu, sem perceber que era uma muralha que estava sendo reconstruída. Porque, na verdade, fazendo uma analogia do muro pro carro, ele é um tipo de algo material que quando tu ergue um muro forte, né, uma fortaleza, ele é um símbolo. Quando tu tem um carro, ele é um símbolo. E quando tu consegue não ter um carro e se reconstruir, acaba virando um símbolo também. Claro. Que te fortalece. Na verdade eu tenho vários símbolos. Eu tenho a minha mãe, que a gente trabalhou muito quando era novo. Quando eu era novo, nós vendíamos roupa na rua, Gramado, Canela, São Francisco. Esse friozão aí que tá tendo hoje. Quando nós íamos para São Francisco, tinha gelo no chão. E aquela névoa de manhã cedo. Nós pegávamos o citral na faixa de Taquara, nós pegávamos o citral da faixa de Taquara, eu tinha uma bolsa de roupa, ela tinha confecção. Quantos anos tu tinha, Marcelo? Eu tinha 12 anos, acho que eu já ia com elas, 12, 14 anos eu já ia com elas. Que cidade tu é, Marcelo? Eu nasci em Porto Alegre, mas eu vim com 6 anos aqui pro Morro Tacolomi, me criei no Morro Tacolomi. Então eu me criei naquela volta ali, aprendi uma Seria parte... o interior de Gravataí, né? o interior de Hoje Gravataí. Mas interior. Isso. Então nós passamos uma certa dificuldade que para mim não é dificuldade, foi uma escola, né? Então o que eu tenho da minha mãe hoje é ser uma pessoa correta, que é o que a gente tem que ser, né? Não tô falando em mérito, tô falando em normalidade. Sim. Entendeu? Nada como mérito. Eu tenho a obrigação de fazer O certo. o certo. Então essa parte de eu me criar com a minha mãe e ter uma certa dificuldade, então foi eu aprendi a dar pulada no muro, né? Com certeza. Foi uma grande muralha. Então, isso aí tem um pouco de sangue também, né? A minha mãe é uma pessoa simples, honesta, muito simples. E ela me ensinou muito isso. Então, já veio desde a minha avó. É muito engraçado que, dando um insight, né? A minha avó, ela foi registrada com 29 anos de idade e ela foi registrada com um nome que ela nem sabia se era dela. Uau. Então eu tenho certeza que o que eu tenho do meu coração, que eu tenho da minha pessoa, veio da minha avó, de uma sofrência vinda já da família, que passou pela minha mãe, que também teve certas dificuldades. Ela teve algumas escolhas erradas, de alguns maridos errados, como o próprio meu pai que me deixou, e o meu padrasto, entendeu? Mas foi umas situações de vida que isso me inspirou e me moldou para ser o que eu sou, foi me forjando. Então são diversas coisas. Desde um filme O Segredo, quem que puder olhar esse filme, o filme O Segredo é muito louco. Se tu pegar e olhar ele no momento certo, ele muda a tua vida. Esse filme diz que, eu vou dar um pedacinho do filme, que se tu pegar esse boné da Concremold aqui e botar ele e disser que ele é o teu amuleto, ou que tu vai ter que vender, vai vender, que ele não vale nada, e tu vai vender ele por um valor que for, um valor altíssimo, tu vai conseguir fazer isso. Porque tu acredita em ti, na tua pessoa, e tu acredita que vai conseguir fazer. Então tudo que tu acreditar que tu vai conseguir fazer, tu vai conseguir fazer. Dentro de uma lógica, óbvio, né? Tu me passou agora O filme O Segredo é muito bom. Algo aconteceu na minha vida, assim, que eu lembro que eu sempre cresci aqui na 76, aqui, né? 76 é uma parada. Tá?
E Explicar pra quem tá vendo. É o bairro aqui onde está a Fala em igreja. parada, foi a Capelão que teve aqui, né? A gente foi subindo as paradas, foi indo, aí foi 7-6, eu falei, gente, é que a Gravataí um tempo atrás era só uma avenida. A minha e esposa morava no centro, daí quando ela me conheceu, ela me E pegou aí- lá nas paradas, né? E aí iniciou, eu acho que era adolescente, pré-adolescente, sei lá, adolescente, iniciou o condomínio ali, né? No bairro. E eu passava, a gente jogava futebol ali, pegava ali as madeiras, fazia as goleiras. Antigamente podia fazer isso, tá, pessoal? Agora não. E aí instalou o condomínio ali, né? Eu passei, mas que condomínio bacana e tal. E não tinha muitos condomínios em Gravataí. Começou a surgir ele ali, foi um dos primeiros, né? E eu digo, eu irei morar aqui. Eu irei morar aqui. Ah, sim. Né? E hoje, graças a Deus, eu moro ali. Peguei a Então é bem interessante que foi isso, né? A gente colocar realmente dentro de nós o que realmente a gente quer. E fazer as coisas certas para chegar lá. Sim. Né? Isso que é o que a gente tem que ter dentro de nós, né? Aonde nós queremos chegar e o que tem que ser feito para chegar. É só perguntar. Só perguntar para Deus que ele vai te dar o caminho. O Marcelo trouxe o livro O Segredo, né? Eu li há muitos anos o livro, depois eu vi o documentário. E aí, pastor, nessa época eu estava estudando o conteúdo do Segredo, que é muita mentalidade, na verdade é um pouco de física quântica, tá tudo na Bíblia. Sim. Tá tudo na Bíblia, Marcelo. Tipo assim, o que tu pensa. Aí tem, e aí no meu estudo atual que eu tô fazendo, que eu falei um pouquinho aqui do início, né? Eu brinco, né? Toda manifestação da criatura, ela vem do Criador. Então, se eu penso alguma coisa e ela vai se manifestar, esse meu pensamento, eu brinco assim, isso não é magia, nem tecnologia, isso é só divino. Só que para algumas pessoas, às vezes, talvez tenha que ir por um caminho, pela física quântica, mas o que é legal que a gente fala, a gente volta, a Bíblia tá lá explicando, cuidado com o que fala, cuidado com o que pensa, vigiar os pensamentos, né? E lá no livro a gente fala muito sobre isso. E eu queria, Marcelo, aproveitar esse gancho e te fazer um pedido agora por toda essa história. E, cara, e aqui é um podcast, aqueles que daria 5 horas, 6 horas, tranquilo pra contar. De tudo que tu viveu, cara, e a gente não falou um milésimo de tudo aqui. Que conselho tu daria? Que mensagem daria hoje pra quem tá começando a empreender e que ainda não tá vendo os frutos? Que ainda não tá vendo dar certo? Que ainda não tá... Que conselho, se fosse um mentor hoje de um empreendedor que tá nos vendo agora? A gente tem uma audiência que tem muitos empreendedores iniciantes. Quem tá começando o seu primeiro negócio, né? A sua primeira miçanga lá, o seu bolinho de pote. Sabe essa galera? A gente tem muito essa galera que tá nesse início do seu processo. Tem muitos que estão só queimando para empreender, mas não tiveram a coragem. Ainda não estão com medo da forja. E é normal. E de novo, né? A gente vive num país que não foge empreendedores. Né? Então, assim, que conselho tu daria para quem tá começando seus negócios agora, mas que ainda não tá vendo frutos desse negócio? Que conselho tu deixaria para nós registrado aqui hoje? Baseado na tua história, baseado naquilo que tu já viveu e foi forjado. Eu gostaria de pegar cada um, né, que precisasse desse conselho e tentar estudar um pouco o caso para poder ajudar mais. Mas não existe... vocês não se preocupem que não existe fórmula mágica para isso tudo, né? Mas existem alguns caminhos que a gente deve tomar, que a gente já falou aqui, mas a gente precisa reforçar e falar. Tudo e qualquer coisa que você for fazer na sua vida vão criar ciclos. Sempre vão ser ciclos. E esse ciclo vai ser o ciclo bom ou o ciclo ruim. Tem muita gente que começa um negócio, ele não faz um cálculo, ele não sabe quanto é para... Quanto que vai ser a soma de todos os seus custos e o resultado positivo lá na frente. Existem várias coisas pra gente analisar e são coisas simples, cabe tudo numa folha, entendeu? E você tem que saber quanto é que é uma água, uma luz, um funcionário, quanto é que é um imposto, quanto é que é um aluguel se você tiver que pagar, quanto é que você vai pagar, vai comprar o produto, quanto você vai vender, quanto tempo vai demorar para vender, se é perecível ou não. São coisas simples. Então eu acho que você tem que primeiramente fazer uma folha, fazer um cálculo, levantar os números e saber se aquilo realmente é real. Porque senão você vai sair de uma empresa, vai trabalhar numa empresa 10 anos, vai pegar aquele seu dinheirinho e vai botar naquele negócio que não dá certo. Tem muito negócio que não dá certo. E não tem problema não dar certo. Tu não pode empregar o seu dinheiro numa coisa que não vai dar certo. Porque você tem que trabalhar 10 anos de novo para juntar o dinheiro para fazer dar certo.
Então, sempre trabalhar com um coração bom. Não importa o que você já fez lá no passado. Vamos ser um pouquinho mais claro. Se você foi desleal com a sua esposa, se você foi ruim pro seu filho, se você teve um coração ruim com algum amigo, zera isso aí, vamos começar certo, vamos começar um negócio, vamos. O que nós vamos fazer? Nós vamos vamos vender um cachorro quente, vamos calcular todos os negócios. Quando tu vender o cachorro quente lá, paga o fornecedor em dia. Quando chegar em casa depois que tu trabalhou, que tu vendeu o cachorro quente, dá um beijo na tua mulher, dá um abraço no teu filho. Não queira mal do cara que parou lá com um carro bonito pra comprar um cachorro quente teu, que tá fazendo tu evoluir, e não tem inveja do cara, não fala mal do cara. Te preocupa mais com você, com o teu desenvolvimento, com o teu negócio. Bota a cabeça dentro do teu negócio, do teu novo negócio, da tua nova situação. Se não deu certo essa, procura outra. E se tu continuar, se tiver que não dar certo por tu não ser um empreendedor, também não tem problema. Pode trabalhar para um empreendedor. E se tu trabalhar com um empreendedor com um coração bom e trabalhar correto, aquele empreendedor não vai estar sozinho, ele não consegue estar sozinho. Ninguém vive sozinho. Um dia tu pode comprar o negócio dele. Um dia tu pode ser dono daquele negócio. Mas tu tem que querer. Tu tem que querer fazer primeiro. Então, a minha dica, eu acho que é tu querer fazer. E fazer o básico. Fazer um cálculo, fazer as coisas certas. Começa dentro de casa, né? Pastor, ver mais a igreja. Isso aí. Fazer as coisas certas. Busca os irmãos para trabalhar contigo. Certeza. Todos os irmãos vão ter o mesmo pensamento correto. Resumindo, eu não lembro agora o versículo, pastor, mas quem começa um edifício sem planejar antes tem recurso para terminar? Jesus fala. Jesus fala, né? Posso procurar aqui, Tá, mas... Não, mas é bíblico esse que ele tá falando. Bíblico. É bíblico, tá no manual, exatamente tá falando. Eu procurei um versículo para apoiar o que você estava falando antes. Provérbios 23:7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Né? Isso Eu aí. preciso... Não, mas é legal vir, porque a mesa é maravilhosa. Tem umas coisas fortes que eu já escutei aqui na mesa que eu também penso assim, mas é que a gente não pode falar para quem tá escutando, vai começar a empreender, às vezes fica meio forte, né? Eu falar e ele falar que a gente não vai quebrar nunca, entendeu? Mas o quebrar, o entendimento do quebrar não é que a gente tem muito. Sim, não pode ter pouco. Não, é que o simples, o O simples óbvio é tem tudo. que ser dito, tem que ser feito. O simples é tudo. Entendeu? A gente começa com o simples. O simples é tudo. O que é o simples? A nossa paz, a nossa família e uma pequena gordura para sobreviver. Entendeu? Lucas 14, 28. O resto é mais. Lucas 14, 28. O resto é mais. E abençoe os empresários, pelo amor de Deus, abençoe qualquer empresário, que não é fácil ser empresário. Não é fácil ser empresário. Abençoe, porque ele precisa de você também. Que você que não é empresário ainda, você que está pensando em ser empresário. Se ele for bem, tu vai ir bem. E quanto mais um empresário produzir, mais imposto ele vai gerar e mais situações os governantes vão fazer. Existe uma é o imposto, né? Existe uma conta, né, Marcelo? Quando um empregado perde o emprego, uma família é afetada. Com certeza. Quando um empresário perde o seu emprego, Muitas que é a são sua afetadas. empresa, muitas e um ecossistema. Muito. Se na tua empresa lá, que é a empresa de serviço, o restaurante que recebia o teu funcionário para almoçar, na tua empresa lá na tem 30 pessoas lá vão para a matriz. As 30 pessoas saem para almoçar no restaurante. Uhum. O cara do Uber que leva elas até lá. A empresa fecha. Nesse momento, o cara do restaurante é impactado. O cara do Uber é impactado. As pessoas da família são impactadas. Então, há uma conta que quando um empregado... E não há mais valor ou menos valor no ser humano. Todos fazem Há um valor. entendimento Todos. de impacto na diferença de posição. Para reforçar na Bíblia o que está falando. Olha, Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço disso para ver se tem dinheiro suficiente para terminar. Isso é bíblico? Que tu E acabou de eu falar. acho que para complementar isso, não adianta eu fazer cálculos, saber todo o cálculo e eu estar sozinho. Aí vem daí Eu vem de novo. preciso de todos.
Eu preciso de muitas pessoas para fazer esse prédio levantar. Perfeito. Para produzir um tijolo, precisa de muitas pessoas. Para o prego, para madeira. Então, são muitas famílias envolvidas para qualquer negócio. Tu produz blocos lá, quantas pessoas? Hoje eu tenho, dentro da minha empresa, eu tenho 10 pessoas diretas. Mas eu entrego 100 cargas por mês. Cada obra tem 3 pessoas trabalhando, nós estamos falando em 300 mesas com prato de feijão e arroz na mesa. É isso aí. Isso é uma das coisas que eu faço, então eu faço algumas outras coisas, então eu sempre penso no número lá na frente, não tenho direto, mas indiretamente eu ajudo muita gente. E eu não estou falando que eu sou mais ou menos, eu amo fazer isso. E é para isso que eu vivo, entendeu? Porque eu já tenho minhas coisinhas, que o meu simples, que é a minha casinha, meu carro, a minha esposa, meu filho e meus gatinhos. Entendeu? Mas só que eu preciso fazer mais. E a forma que eu acho de fazer mais, eu tô criando uma situação nova agora de poder ajudar um pouco mais as pessoas, talvez com esse podcast ou algumas conversas, entendeu? Mas eu próprio empreendendo, se eu ficar dentro da minha casa e começar a trabalhar o WhatsApp, que eu faço o dia todo, indicar algumas pessoas, quando um amigo meu me pergunta alguma coisa e eu indico uma coisa boa, uma empresa correta, Perfeito. Que é normal, eu sempre falo isso, sempre fiz isso. A responsabilidade de todos nós é fazer o correto. Mas quando eu indico uma pessoa correta, uma empresa correta para ti, aquela empresa que eu tô te indicando, tu tá usando ela tá indo bem e ela tá ajudando algumas pessoas, ela tá crescendo e o ciclo disso é muito maior. Seu reino. Então isso é o ciclo. É isso aí. Então o nosso ciclo, hoje o ciclo que eu vivo é muito bom, é bom demais. Mas isso a gente vai construindo, né? Você está experimentando o transbordar, né? Transbordar. Então tem muitas mensagens que a gente deixa, mas a mensagem que a gente deixa, acho que é principal, que o simples é o que transforma tudo. Quando tu esteve aqui, a gente teve um evento, tu me mostrou um projeto. Né? Conta um pouquinho para nós como nasceu esse projeto, o que ele já andou. Dá um overview pra gente aqui desse projeto pra gente. Esse projeto. Falando em transbordar, é um projeto bacana, acho que vale a pena te registrar. Na verdade eu já fiz algumas situações aí a termos de projeto, né? Tô sempre... Como eu acho que empreender e criar situações é um transbordo geral, como tu tá falando, né? Não uso muito essa palavra, mas é bem interessante começar a usar mais. Eu já... Tem a palavra tremendo também. Tremendo. Depois eu vou te contar. Eu tenho uma situação que eu criei a Confraria da Solidariedade, né? Então começou há pouco, depois foi até uns 20 participantes, aí tem um valor mensal que a gente contribui e faz algumas beneficências, cadeira de roda, leite especial, muleta, cama hospitalar, uma casa que pegou fogo, então algumas coisinhas assim. Eu vou contar algumas coisas para chegar onde eu vou chegar agora no projeto novo, tá? Legal. Então, sempre ajudei o pessoal, o Observatório Social do Brasil, eu sou mantenedor e fundador. O Observatório Social do Brasil hoje, Gravataí e Glorinha, eu fui lá desde o começo junto com o Cindy Lojas e abri ele aqui. Sou sócio fundador, mantenedor e mais alguma coisa que eu não me lembro. Enfim, o Observatório Social do Brasil ele fiscaliza o uso do dinheiro público. Para o poder público não usar o dinheiro errado. Não quer dizer que o governo esteja fazendo errado. Talvez a empresa que foi contratada está fazendo errado e o Observatório Social observa isso e avisa o governo. Ó, governo, vai lá e cuida que... Então esse Observatório Social tem a nível Brasil. Então é uma coisa que eu já fui engajado e hoje eu ajudo mantendo ele. Porque tudo é voluntário. Então o Rotary, já participei do Rotary. Hoje eu sou apoiador do Rotary, como empresa cidadã. O Rotary ele tem uma situação a nível mundial, né, que ajuda muitas situações. Erradicou a polio, ajuda intercâmbio de jovens para aprendizados, várias causas do Rotary, vários projetos do Rotary, vários projetos. Banco de cadeira de roda, banco de alimentos, banco de selo a nível mundial. Eles pegam aqueles selos aqui de Gravataí e mandam lá para a Alemanha. Eles pegam e tem um banco de selo que vende esse selo, tudo em volta de ajudar o próximo, ajudar, fazer o bem sem olhar a quem. Esse é o lema do Rotary, né? Então, quando falar em Rotary, no começo, quando eu entrei no Rotary, eu achei que era um monte de almofadinha, mas não é nada a ver com isso. O Rotary são um grupo de pessoas que se doam e gastam e usam do seu tempo para ajudar o próximo, sem buscar nada em troca, entende?
Entre outras situações, eu ajudei a brigada do PM Mirim, o ProERD. O ProERD é um grupo de jovens das quintas séries. Professor? Às vezes. O professor já viu na escola a brigada lá instruindo as quintas séries, eles fazem uma instrução para o pessoal não entrar na drogadição, a gurizadinha não entrar na drogadição, respeitar o pai e a mãe e não fazer coisas erradas. E eles fazem uma redação com isso, as melhores redações vão para uma formatura do ProERD e tudo isso quem faz é o pessoal voluntário dentro da brigada. Então, eu sempre vou lá e pela empresa ou pelo grupo da solidariedade que foi criado por mim e mais uma pessoa, a gente vai lá e doa uma bicicleta, 3 bicicletas, um notebook, pra galerinha ficar faceira, entendeu? Então, são coisas que a gente apoia. A empresa sempre tá apoiando alguma coisa, mas não estou pensando no retorno, mas sempre retorna. Porque todo mundo conhece o Marcelo e conhece a Concremold. Então não tô buscando isso, mas eu quero dizer que o ciclo ele acontece. Entendeu? Tu vai fazendo e o ciclo acontece. E é tão bom porque tu faz um coração bom e aquilo vai vindo. É que tu tava falando antes, né? As coisas vão vindo. E aí a história foi muito engraçada desse projeto novo. É muito engraçada. Tem detalhes que eu não vou falar claramente, mas para quem tá olhando aqui vai entender. Teve um menino novo, que é o Robert, que hoje é meu sócio. Ele tem um percentual da empresa nova. E o Robert, eu vi falar que ele estava fazendo um trabalho lá. Então, eu vou falar um pouquinho até. Ele criou uma mulher virtual. Só que ele criou essa mulher virtual... não era tão bacana a história da mulher virtual, entendeu? Ele era para usar de uma forma que não era tão bacana perante a Deus. Só que quando ele veio dentro do meu escritório, ele apresentou aquela mulher, eu olhei aquela mulher e disse, não é isso que eu quero para mim, eu não vivo isso. E aí eu disse pra ele, cara, tu é tão inteligente, eu gosto tanto da tua inteligência, eu tenho uma ideia faz tempo já, vamos criar uma plataforma de doação. Que é o que a gente está construindo agora. O nome da plataforma é UpDoe. Ela não tá ainda nas mídias, a gente tá registrando a marca agora, né? CNPJ saiu, a gente fechou com o pessoal da plataforma, tá desenvolvendo a plataforma. Então nada mais é que você cadastrar uma necessidade sua dentro da plataforma e as pessoas vão lá e fazem doação. Entre outras coisas que a gente está desenvolvendo dentro da plataforma. Resumindo, é um ecossistema que vai ser muito grande, eu tenho certeza disso. Vai ser muito grande. Muito grande. Porque o pouco, para nós, pode ser muito grande e fazer muita diferença para as pessoas. Com certeza. Então, se nós conseguirmos ajudar uma família por dia a ter uma comida na mesa, isso é muito grande. Isso faz uma diferença muito grande. Então, com o ecossistema que eu tenho, com as pessoas que eu tenho procurado me relacionar, que são pessoas corretas, normais, né? A gente vai fazer um grande movimento através dessa plataforma. Então, eu já falei aqui para o pessoal da igreja, o responsável, que eu quero que eles criem algumas ações para cadastrarem dentro da plataforma para as pessoas irem lá e doar. Então, o meu intuito disso é apenas ajudar as pessoas, é criar um grande ecossistema. Tem muita gente que não sabe como vai doar, tem muita gente que tem medo de doar. Então, como eu tenho uma credibilidade, tenho a minha idoneidade plena, isso qualquer pessoa pode falar de mim, pode fazer até um comentário no vídeo se quiser, se eu fiquei devendo para alguém, mas é a minha obrigação. Entendeu? Ou se tem algum problema com a minha empresa, pode falar que eu vou resolver. De qualquer forma, nem que eu tenha que perder que vocês queiram me quebrar, não tem problema, mas eu vou lá e vou responder e vou resolver. Então eu quero trazer toda essa credibilidade, esse ciclo que eu tenho, para dar credibilidade para o pessoal realmente conseguir fazer uma doação num lugar justo, entendeu? Quer ajudar os dois lados. Tem gente que quer doar e não sabe como, ou não confia no processo. E do outro lado, gente que precisa. A gente pode sempre trazendo transparência. Então a gente está pensando tudo da melhor forma para poder ajudar. Então é uma coisa que eu sempre quis. É um projeto permanente, vamos dizer. Eu sempre tive isso, né? Como um projeto permanente. Só que o projeto permanente, às vezes, ele tem várias situações, o que eu posso dizer? Se eu pegar hoje e criar uma creche, essa creche tem que ser cuidada, né? E eu preciso de muitas pessoas para cuidar dessa creche, então a administração vai mudar. Então quem sabe lá na frente, de repente, não vai dar tão certo.
Então eu queria achar a melhor maneira para poder realmente ajudar e que fosse um projeto permanente. Legal. E ali dentro vão ser criados outros projetos permanentes. Sem dúvida. Então é muito legal isso, né? E isso hoje a gente usar a nossa grande plataforma hoje, né? Que a gente usa, muita gente usa pelo mal, a gente usa só pelo bem. É isso aí, perfeito. Então a gente usar o que a gente tem de melhor hoje, que é a internet, aí, redes vamos dizer, né? sociais, As redes sociais, internet, né? IA, que nem tu trouxe aí, né? Eu acho inteligência que artificial pelo muito bem. Inclusive tem alguns vídeos hoje sendo criados dentro da plataforma com inteligência artificial, né? Bacana. Que o ser humano também não consegue fazer tudo. É isso aí. Mas o momento de usar a inteligência é para nos ajudar e ajudar mais pessoas. Um monte de pessoas corretas e boas, vai ser tudo maravilhoso. Tá gostando? Tá gostando? Tá achando legal essa conversa? Então, compartilha, dá o teu clique, faz o comentário, ele te desafiou, faz o comentário aqui se está gostando ou não desse bate-papo, desse conteúdo. Quero te convidar para se inscrever no canal Podcast Osnemias no YouTube, Podcast Osnemias no Spotify, siga as redes sociais, Carral Business, Carral Church, que eu tenho certeza que você vai gostar demais do que a gente está produzindo aqui. A gente está chegando no nosso bate-papo aqui no momento final. Então, para fechar aqui o nosso bate-papo, eu queria primeiramente, Marcelo, te agradecer imensamente do fundo do coração a tua participação, a tua história, o que tu está construindo. Tenho certeza que Deus vai estar te conduzindo sempre, né? Tenho certeza que tudo aquilo que é para o bem, que é para construir o reino, as coisas vão conspirando a favor disso. Então, Marcelo, obrigado pela tua participação, obrigado pelo teu testemunho, pela tua história, pela tua inspiração, pela tua forja que tu compartilhou com nós. Conosco aqui, eu queria te pedir, deixa uma mensagem final aí para a turma, para quem vai ver esse podcast daqui a pouco. Uma mensagem final para acreditar mais em si, né? As pessoas ainda, muitas pessoas estão perdidas, né? Então, se você pegar e tirar um tempinho para si, pode ser lá no Legendários, né? Muitos estão usando o Legendários como eles vão e não sabem o porquê, eles entendem depois que vão. O Legendários nada mais é que a busca da verdadeira posição do homem na sociedade. O Legendários é uma grande ferramenta hoje, eu acho que um conselho bom que eu dou, ele está transformando muitas pessoas. E por que ele é tão bom? Porque eles tiram as pessoas do brete, da boiada, e fazem as pessoas ficarem concentradas no realmente o que faz sentido na vida. E realmente o que faz sentido na vida é o simples, é muito louco isso. O simples é muito bom demais. Tu fazer o que é correto. Não tem por que não fazer o que é correto. Meu conselho é tu parar e pensar um pouco no que você está fazendo na tua vida. Se as coisas não estão dando certo agora, acredita que elas vão dar certo. Amém. Acredita que ela vai dar certo. Começa por ti. Para um tempo. Larga o celular. Larga esses amigos que não estão fazendo bem pra ti. Larga esse ciclo ruim. Larga. Tu viveu nele a vida toda, não tem problema. Não foi culpa tua, foi acontecendo. A gente é solitário, a gente tem essa situação de ter de ser carente. Todo mundo é carente, todo mundo precisa de alguém do lado. E talvez a carência te levou para esse ciclo que não é legal. Sai desse ciclo vicioso que não é legal, não faz bem para ti. Entenda isso. É tão simples de entender. Sai desse ciclo que não faz bem para ti. Acredita em ti. Fica no teu cantinho, pega uma tarde, vai para um campo, vai para dentro de um quarto. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Isso aí. Sobe a montanha. Sobe a montanha. Melhor, para mim o melhor. Jejuando lendo a Bíblia. Para mim o melhor conselho que eu dou hoje é vai pro Legendários. E só entende quem viveu isso. Tem empreendedoras mulheres que não vão conseguir mais. Não, mas as mulheres adoram mandar os homens. 70% dos Legendários, quem escreve, quem paga são as mulheres, porque umas vão falando para as outras e vem a transformação do homem. Muitas igrejas não gostavam do Legendários porque eles achavam que eles eram concorrentes, bem pelo contrário. Os Legendários, quando eles voltam, a obrigação dos Legendários é participar na igreja e ajudar o pastor. E os pastores têm que pegar esses Legendários e levantar eles, botar no altar, porque
Tem gente que vem na igreja todo final de semana e nem sabe o que vem. Não sabe o que estão ali na igreja. Eles não aprendem ali. Tem que ter uma coisa que toca eles. Então, não falando só dos legendários, tu pode fazer isso em casa. Pega um meio-dia, vai a algum lugar bonito, caminha e pensa e faz uma retrospectiva de tudo o que aconteceu na tua vida e o que é o certo e o que é o errado. E bote a responsabilidade para dentro de ti. Tu é o responsável pela tua vida. Já é um grande começo. Aí existe muita coisa para fazer. Existe o cálculo, existe a igreja, a Bíblia. Então tem muitas coisas para fazer. Mas tu tem que acreditar em ti. Tem que acreditar em ti e fugir desse ciclo. E escreve num papel lá as coisas que tu quer, as coisas boas que tu quer. Bota grudadinho lá no teu quarto. Tem várias técnicas. Se tu pegar uma folha, tu começar a escrever o que tu quer pra tua vida e pendurar lá no teu quarto, olhar para todo dia pra aquela coisa, não tem como não acontecer. Tu gosta de um carro, tu gosta de uma casa, imprime a foto e gruda lá no teu quarto, gruda na tua sala e vai à luta. Tu tem o poder de conseguir o que tu quiser na tua vida. Todo mundo tem. Pode demorar um pouquinho às vezes, mas tu vai conseguir. Amém, isso é bíblico, inclusive. E tudo bíblico. e tudo que tu fez lá e que tu acha que não foi legal, por causa disso, esquece esse negócio, esquece de coisa ruim, só coisa boa. Nós só temos coisa boa, nós estamos vivos. Tem gente que não enxerga, tem gente que não tem braço, tem gente que está doente, nós estamos vivos, nós estamos aqui. E os próprios doentes hoje se convertem, às vezes eles têm que ficar doente para entender o que é o verdadeiro sentido da vida e se sobressaem por cima disso e curam doenças que ninguém imagina, ninguém sabe por quê, como é que curou. Quantas histórias tem de médicos que dizem como é que ele se curou? Como é que ele se curou? Isso é o poder da fé. Isso aí, eu tô agora... Então a pessoa tem que ir no fundo para entender, você não precisa ir no fundo, você tá aí, você tá bem belo. Então não precisa ir cair no fundo e ficar doente, ou se acontecer alguma coisa a mais na sua vida. É só você pegar e simples. Acredite em você, tire um tempinho, se desloca dessas situações que não faz bem para você. Não vamos falar palavras fortes. Essas coisas que não faz bem, não faz sentido na sua vida. Respeite a família, respeite a sua esposa, seja honesto com o próximo. Quando for fazer um negócio, pague os fornecedores. Acredite que vai dar certo. Tem coisas que não acontecem em 3 meses, tem coisas que não acontecem em 2 anos, tem coisas que não acontecem em 3 anos, mas se for fazendo certo, uma hora vai vir grande, vai vir com muita flor aquele caminho, vai vir com muita glória, muito amor. Legal. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Quero pedir pro pastor agora, pastor, tua mensagem final pra turma, o que tu deixa registrado aí depois desse bate-papo. Então, tremendo. Como é bom estar aqui. É o jargão deles pra gente estar brincando. Como é bom estar aqui. Mas, não, é enriquecedor, né? A gente aprende muito, compartilha muito e as experiências, elas são o que nos fazem ser moldados, né? Eu posso escolher o caminho de ficar dando cabeçada a vida toda e aí um dia eu vou ter que aprender, ou não. Mas espero que se aprenda. Ou eu posso aprender com os erros dos outros, o que custa mais barato. Geralmente é mais barato eu aprender com os outros, com o erro dos outros. Então, cada podcast, vamos chamar de entrevista, mas cada conversa que a gente tem aqui com nossos convidados, elas trazem chaves poderosas para que a gente possa crescer enquanto pessoa, quanto filho de Deus, enquanto um homem, quanto uma esposa, quanto a um empreendedor, não importa. A gente vai aprender em alguma coisa aqui, a gente vai filtrar algo para mim que vai ser diferente para outro e a gente vai crescer todo mundo. Esse é o objetivo. E aqui nesse podcast liberar insights, ferramentas, instruções que sobressaem e a gente precisa estar atento a isso. E esse é um ambiente muito produtivo, um ambiente muito gratificante. Eu louvo a Deus por esse tempo e que a gente possa estar crescendo, aprendendo mais, a cada dia mais e colocando em prática. Aprender é bom, mas colocar em prática é o melhor, é o resultado. Né? E colocarmos em prática. E as coisas vão dando certo. Eu só tenho a agradecer esse tempo precioso aqui. Marcelo, né? Anderson, Raul, Lucas está aqui com a gente hoje. Esse tempo precioso da gente estar na presença de Deus e compartilhando esses testemunhos de cada um de nós aqui.
né? Um pouquinho de cada um e a gente soma. Tenho certeza que saiu uma coisa bem boa aqui hoje. Tenho certeza, sim. Obrigado, pastor. Anderson, tua mensagem final para a turma aí. Ouvindo, né? E essa é a intenção do podcast, de trazer histórias que venham a inspirar pessoas e mudar, né? A forma de ver. Eu digo assim que se você hoje está com alguma dificuldade, se você está passando, que você acha que ninguém está te ouvindo, que tu está sozinho, tem alguém batendo na porta do seu coração. E esse alguém é Jesus. Deus quer entrar para dentro da sua família, quer entrar para dentro do seu negócio. Trazendo algo bem empresarial, que é nós, hoje no Brasil, a gente sabe, né, que é uma dificuldade sim de empreender, é uma dificuldade sim das coisas começarem a dar um impulso, mas se tu tá sozinho, isso se torna muito difícil. Então, se aproxima realmente de pessoas que querem ver o teu bem, pessoas que querem ver o teu crescimento, pessoas que são temente a Deus. Talvez as pessoas que estão do teu lado são pessoas maravilhosas, pessoas que não fazem o mal, são pessoas que pensam sim na tua prosperidade, enfim, mas eles não têm na sua mesa hoje Deus, né? Eles não têm Jesus como seu sócio, como seu consultor. Então ele tá batendo na porta do coração. A gente só tem que abrir a porta. E se tu tá num ambiente que tu não tá conseguindo abrir a porta, vai para outro. E esse ambiente, sim, é talvez seu quarto, é talvez um lugar onde se sinta mais confortável. E ore. Eu acho que a oração ele vai fazer com que abra realmente essas portas. Porque tudo que tu tá passando vai se tornar um testemunho. Tudo que tá passando vai incentivar outras pessoas a passar pelo certo. Né? Eu tenho muitas histórias, como cada um aqui tem várias histórias. Tem várias... nós todos fomos forjados aqui. Né? E talvez esse momento que tu tá passando hoje como empreendedor é o testemunho que tu vai dar numa mesa como essa. Tu vai dar numa palestra ou tu vai dar numa roda de amigos que vai fazer e vai encorajar essas pessoas realmente a construir algo maior. Né? Quantas histórias eu já vi de pessoas que me incentivaram a ser um empreendedor, a mudar a minha visão, né? São pessoas que são hoje, acredito que são com certeza são inspiradas em Deus para mim pegar aquela ideia e transformar na minha empresa. Então o recado final é aquele: alguém tá batendo no teu coração aí, só falta tu abrir a porta. E é Jesus, pode esperar que isso. Gente, primeiro mais uma vez agradecer, abençoar demais a vida de vocês. Espero que esse conteúdo chegue nas pessoas, porque tudo que a gente produz aqui é para alguém. Alguém precisava ouvir, alguém precisava olhar, alguém precisava ouvir a tua história, ouvir o teu relato para se inspirar, para mudar, para virar a chave, para mudar de caminho. Meu papel aqui é dar uma resumida do que a gente falou, então eu vi muitas coisas aqui. Cara, seja correto, seja simples, entenda que a vida é uma forja. Né? Então tu vai ter que se reerguer, tu vai ter que aprender, se cerque de pessoas que têm os mesmos valores que tu, coloque Deus como teu sócio, não importa se tu vai achar na montanha, se tu vai achar numa igreja, se tu vai achar lendo a Bíblia, ou dentro do silêncio da tua casa, ou ir, como o Marcelo falou, vai ficar um pouquinho sozinho, se conecta, ache o caminho, né? Procure na palavra orientações. Dentro de cada um. Dentro de cada um, somos templo, tá dentro do teu templo. Então, quero primeiramente te agradecer que ficou com nós até aqui. Segue, compartilha, comenta, diz o que achou desse conteúdo. E eu quero mais uma vez te agradecer. Ele não deu aqui, mas vou pegar aqui para nós. Aqui, vou colocar. Bonezinho de presente. Bonezinho aqui, ó. Da Concremode, né? Aqui, ó. Que a Concremode, graças a Deus, abençoa muita gente. Olha, então, direto e indiretamente. Sabe o que me abençoou hoje? Diminuiu a minha careca. Aqui, ó. Gente, obrigado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Abraço. Muito bom. Eu não vou retroceder, tenho um alvo a alcançar, rima para declarar, não vou desanimar. Deus está a convocar pessoas dispostas a renunciar e se comprometer com o que Ele quer fazer.